Vamos lá então, vamos começar mais um podcast hoje com um tema um pouco polêmico aqui. Pouco polêmico. Nós vamos falar um pouquinho sobre a guerra que está acontecendo, né, em Israel e também o Hamas. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre saúde mental das pessoas, tá? Eu tenho conversado, né, com algumas pessoas, com algumas famílias. E, de modo geral, né, as pessoas ficam com medo de uma guerra, as pessoas ficam com medo de estourar a terceira guerra mundial. Tem pessoas que ficam com medo de bomba atômica e nem sabem o que é uma bomba atômica. Tem gente que fica com medo de bomba nuclear também nem sabe como que acontece uma bomba nuclear. E acha que se explodir uma bomba ali, o mundo vai acabar. E aí já começam-se então assuntos como o fim dos tempos, o fim do mundo, né? E aí depois eu quero perguntar para o Murilo se o mundo vai acabar ou não, como que é essa história aí, hein? Isso aí. Dizem que quem vai sobreviver são as baratas, né? É verdade. Será que vai ter a volta dos dinossauros? Será que eles existiram? E a gente tem uma polêmica, hein? É um podcast esse daí, não tem nem Jurassic World. Nossa, da hora, hein? E aí as pessoas estão, inclusive, tem algumas pessoas ao redor do mundo, não somente no Brasil, que estão construindo, não sei se vocês já viram, meninos, eles estão construindo bunkers, né? Pra quem não sabe, bunkers são aquelas casas É um abrigo. É um abrigo subterrâneo, que se tem uma guerra, se tem uma invasão, tudo. Inclusive, eles estão construindo, essas pessoas estão construindo, pasmem, estão construindo não somente para guerra, mas porque eles estão com medo de invasão alienígena. Pode se retirar, Murilo. Invasão alienígena. E a gente com medo também de apocalipse zumbi, né? Sim, eles estão construindo esses bunkers com medo que vai ter um ataque zumbi, que vai ter um ataque alienígena, que vai estourar a terceira guerra. Então, assim, são casais se ajudando, que largaram até os seus empregos para ficar trabalhando, construindo esses abrigos debaixo da terra. O que vocês acham sobre isso? Vai que fica rico, vai virar um museu, um negócio. Mas é bom, né, Murilo? É até bom nesse ponto, né? Que você vê, a minha esposa é terapeuta e de uma certa forma vai encher o consultório dela, porque não é possível. Gente, eu faço esse levantamento aqui juntamente com saúde mental, porque tem pessoas que querem, né, se afastar de tudo, de todos, e estão preocupados em somente com a sua família. Não está errado se preocupar com a família, deixo isso aqui bem claro. Mas não, vamos para o fim do mundo, vamos para a floresta, vamos, inclusive, polêmica, tá? Eu já estou vendo. Vamos lá. Inclusive pessoas que acumulam alimentos dentro de casa, sejam em garrafas, em containers e tudo mais, com medo disso. Não vamos engarrafar arroz, feijão, porque tá vindo o fim do mundo. Murilo, você que estuda, né, um rapaz estudado e tudo, explica pra gente. Um rapaz estudado. Vamos estudar, Murilo. Gente, esse negócio de fim do mundo, vai vir zumbi? Vamos Você acha lá. que vai vir zumbi, gente? Vocês acham Agora que sim. vai invadir? Os extraterrestres vão invadir aqui o planeta? E a Terra? Então, tem até Eu quero alguns dar um vídeos. depoimento que no ano 2012, Você foi se eu não me engano, abduzido. dia 21 de dezembro, se dizia que era o dia que o mundo ia acabar porque era o fim do calendário maia. Aí eu lembro que eu fui Tinha pra filme, praia. cara. Então, que eu não- Vai me dizer que o filme não é da sua época, Felipe. Não, eu Sabe esse todo podcast é dos nossos idade. Eu cheguei a assistir o filme, mas eu lembro, o depoimento que eu queria dar é que eu lembro que eu descendo pra praia, eu não lembro se era naquele dia, mas era próximo. Eu desci pra praia, via as serras todas assim, imaginava tudo pegando fogo, porque o mundo ia acabar. Nossa, Eu tava com medo. eu ficava ansiosa porque todo mundo comentava que ia acabar. Não, e o pior é que no filme tinha a cena, né, do Cristo Redentor ali. Nossa, eu imaginava, quando eu era pequena, eu imaginava o mundo vai acabar, muita gente falava, eu imaginava o mundo explodindo. E aí, o que São Tomás diz sobre o fim do mundo? Sabe que é engraçado, né? O mundo tá. Pra começar, o mundo tá pra acabar desde que começou, né? Ele foi feito pra acabar, né? Mas não acabar numa destruição, né? Mas acabar do modo como conhecemos ele, né? Então, e isso é engraçado porque as pessoas fazem um recorte desse assunto completamente maluco. Porque essa projeção, né,
a finalização do mundo, principalmente aqui no nosso país, ela vem muito do embasamento bíblico, vem muito do embasamento cristão. Só que é o seguinte, vamos ser realistas, não é isso que está falando a Bíblia. A Bíblia nunca diz em nenhum lugar que o mundo vai acabar. A Bíblia diz que vai ser abalado tudo o que tem aqui, e desse mundo, vamos dizer assim, praticamente vai ser ressuscitado um novo, podemos usar essa analogia. Né? Ou seja, esse mundo vai ser transformado. Né? Então, esse pensamento, o mundo vai acabar e tudo mais, mas não é assim. Acabar é diferente de estar pedra sobre pedra, né? São duas coisas Como assim não? diferentes. Não, pedra sobre pedra, ruínas, né? São ruínas que vão se levantar, não que vai deixar de existir, que vai acabar. Exato, não vai parar de existir nada e tudo mais. Até essa mentalidade, né? Isso é muito corroborado pela ciência moderna também. Os nossos famosos acadêmicos e cientistas, né? Que é uma casta de gente desconectada da realidade que eu nunca vi. Tem muito trabalho bom do ponto de vista técnico. Quando eles emitem parecer sobre visão de mundo, comportamento, tudo vai ficar quieto. Porque eles não vivem mais o mundo real, eles vivem em papers, papel, leitura de bibliografia e tal, eles desconectam da realidade, não sabem nem mais o que é o mundo real muitas vezes. Então assim, eles corroboram o que? Aí vem esses papos, o sol vai explodir uma hora, o sol vai acabar, vai escurecer, e uma série de coisas. Porque assim, gente, a grande questão, se tanto certo ou não essa lógica deles, porque, assim, rigorosamente falando, dificilmente a gente pode ter certeza absoluta disso. Né? Porque a ciência moderna, ela prova constantemente que é muito incerto as certezas que ela tem. Né? Tudo relativo. É tudo muito relativo à situação. Se você pesquisar um paper, vai acontecer isso, você acha 200. Se você pesquisar que não vai acontecer, você acha 200. Um professor de Brasília, que é professor de lógica, muito conhecido, pelo visto ele é muito conhecido no mundo afora, que é o Newton da Costa. Aí ele tem um livro que se chama O Conhecimento Científico, se não me engano. Aí lá ele fala que a ciência não busca a verdade, ela busca quase a verdade. É sempre quase a verdade, nunca é tipo assim, uma coisa matemática, é sempre uma coisa interessante até aproximada. Até porque verdade e ciência não são a mesma coisa. A verdade é a adequação do intelecto à realidade. Ciência é você conhecer a causa das coisas. Sim. Só que muitas vezes nem sempre essa causa é conhecida assim, matematicamente, assim, de forma exata. Às vezes você supõe a causa, mas existe uma grande quantidade de coisas que a gente afirma hoje em dia e assim, a gente se comunica como se fosse certo, como por exemplo a teoria da evolução. Né? A teoria da evolução é uma teoria. É uma teoria hipotética. Teoria é diferente de fatos, né? É diferente de fatos, certeza e tudo mais. Então, assim, isso não é uma coisa certa nem no consenso científico. Isso é uma coisa certa somente de um ponto de vista político. Então a gente não vê os macacos. Bom, calma. Assim, filosoficamente, isso sempre foi absurdo, entendeu? Sempre foi absurdo e impossível uma coisa dessa. Assim, claro que é possível isso acontecer por obra divina, porque Deus pode fazer o que Ele quiser, entendeu? Se isso tivesse acontecido, teria acontecido com alguma causa divina, mas naturalmente isso é filosoficamente impossível. E esse erro não é de hoje. Esse erro o Avicena cometeu, se eu não me engano, acho que Anaximandro também mais ou menos seguiu algo nesse sentido, que de coisas assim que não tem nada a ver surgem outras coisas. Assim, não funciona assim no real, gente. Uns diziam que era água, né? Outros... O problema é o seguinte, essa teoria é muito bonita, elaborada, tal, isso aqui. Na prática, mutação existe. Agora, a mutação que cria um negócio de outra natureza, né? De outra natureza, que cria coisa que nunca existiu. Você pode combinar coisas. É só você ver a questão do intelecto, né, Murilo? É como se você tivesse um ser que não tem inteligência e capacidade de escolher e do nada esse mesmo ser se transforma num outro que tem a capacidade de ter a inteligência de tomar decisões, que tem uma alma. Você tem um ser que nem percebe o concreto, aí de repente tem um ser que percebe o abstrato. É assim, são coisas, mas... Tanto certo, estando errado. Tanto certo, estando errado, entendeu? Você estava falando. O fato é o seguinte, quando a gente olha para essa questão do fim do mundo, é uma transformação. Então, por exemplo, inclusive é interessante você falou de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele coloca que um dos elementos, que assim, basicamente haverá uma conflagração final, isso o Santos Padre já refletiu, não é uma opinião só de São Tomás, mas é pelos trechos da Escritura. Você tem uma conflagração final, onde um fogo ele vai simplesmente consumir tudo, então vai acabar com tudo, prédio, construção,
vai acabar com tudo, absolutamente tudo. É um fogo purificador, vai purificar dessas coisas passageiras. Inclusive as pessoas que estiverem vivas vão morrer. As pessoas que estiverem vivas vão morrer e ser julgadas instantaneamente, porque ali é o fim da linha, deu A prazo coisa de vai ser validade. boa. Entendeu? E aí o que é interessante? O que é projetado, né? O que é entendido, que vai acontecer um negócio desse, e acontecendo isso, né? O que virá depois? Novos céus e uma nova terra. E nesse novo céu e uma nova terra, uma das coisas que São Tomás de Aquino diz, né? Que, aí não é certeza, isso não é dogma, né? Porque a gente não tem como saber mesmo, mas ele fala muito provavelmente os astros, o Sol, a Lua, Marte, os planetas, esses astros principais, vão ser as únicas coisas que vão sobreviver, materialmente falando, né? Para ser e vão ser não só, e aí que está a coisa que o pessoal é desconectado, né? Não só vão sobreviver, como serão transformados e ficarão mais bonitos do que já são hoje. Então, gente, o fim do mundo é motivo de comemoração, entendeu? Para um cristão, o fim do mundo é bom. Por isso que na Bíblia vai dizer: vem Senhor Jesus, Maranatá. Vem logo para acabar com essa baderna, essa coisa porcaria mal feita, pela metade, todo mundo egoísta e tal. Já vem aqui por quê? Porque quando acontecer isso, foi feita uma terra material, onde as pessoas ressuscitadas vão habitar ali. Por que vocês acham que as pessoas têm tanto medo do fim, têm tanto medo de uma guerra, de uma pandemia, enfim? Eu acho que primeiro é a questão do sentido da vida que as pessoas não têm, né? Elas olham a vida em busca de coisas que são passageiras. Elas mal pensam que o trabalho que elas buscam, um dia elas vão ficar velhas e não vão conseguir mais trabalhar. Elas mal pensam que o filho que elas são apegadas quando são crianças agora, pode ser que esses filhos venham a morrer antes, ou eles vão sair da casa deles e vão se casar e vão sair. Colocam a esperança tanto nisso que para elas o fim da vida é isso. Então, para elas, se o mundo acabar, parece que acabou o sentido da vida delas, porque elas não colocam o sentido em algo que é realmente eterno, como nós católicos cristãos acreditamos. Então, até colocar uma coisa em cima, que na verdade, assim, o sentido da vida, ele no geral a gente entende como o sentido da vida terrena, né? Então, assim, tem isso também, mas eu acredito que tem uma coisa a mais, que é o sentido da vida eterna. Exatamente, porque se não tem vida eterna, pra que a gente está aqui? Acabou essa vida, acabou. A mesma pessoa que tem sentido nessa vida, o fim do mundo é a coisa mais triste que pode acontecer, porque vai acabar tudo, vai acabar toda a vida. Vai acabar a existência. Vai acabar a existência. Exatamente. Aí daqui a pouco, quando o pessoal chegar lá no inferno, Eu vejo que essa mentalidade de vai acabar a vida é uma mentalidade assim, de pessoas completamente histéricas e apegadas ao mundo material. Porque se eu ver, sei lá, os filósofos gregos não tinham medo de morrer. Eles eram pagãos. Sim. Não necessariamente eles acreditavam que ia ter um o pós-vida. próprio Platão, né, que foi Sócrates que... Não, então, foi Sócrates que morreu assim, e Sócrates morreu dizendo, assim, dando um... eu não lembro exatamente o que ele disse, mas era dando um ensejo de que, eu tô morrendo aqui, mas eu tenho com muita probabilidade, alguma coisa tá me esperando no outro lado. A morte não é o fim. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que tinha ele intuía que E tinha mesmo coisa. sem a questão metafísica, né? Porque isso aí veio com Aristóteles depois. Não, era metafísico sim. E ele já tinha metafísico, mas não tinha um conhecimento. Tanto Mas aí Mas você tem um cenário que é o seguinte, vamos pensar assim, pré-cristão, né? Sim. Não tinha revelação. Era a razão. Claro, tinha revelação Era a razão. no ambiente judaico, né? Mas, de qualquer forma, as grandes tradições religiosas que realmente foram esforços realmente sérios, né? Como você pega, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, tudo isso intui de alguma forma, claro, com suas... Estão tateando, né? Os desvios, os erros, tá? Porque eles estão tateando, entendeu? Com o esforço da razão, o que vem depois. Mas todos eles intuíram uma coisa que vem depois. Aonde tinha um homem sábio, um homem excelente, um homem mais profundo na vida, ele ensinou isso. Né? E no fundo, as grandes religiões, elas acabam nascendo dessa Isso é interessantíssimo, você falou do homem, né? Guiar e fazer
Hoje eu percebo o quanto falta os homens dentro de suas famílias trazer essa segurança, trazer esse guiar, sabe? Porque eu vejo a mulherada aí toda perdida com esse negócio. É mais mulher que fica com medo disso, né, do que o próprio homem. Né? E os homens são tudo pra baixo e seguem o que a mulher fala em relação a isso daí. Sim. Aí pronto. E Mas ele é o protetor. Se a hora que a mulher entra em pânico e fala, eu também tô com medo, aí ela se a sanidade Você aqui na mental. base, eu tô junto com você. A sanidade mental. Eu já ouvi de próprios homens falando assim, não, minha esposa quer ir, quer morar na floresta e tal. Não tem problema nenhum morar na floresta, vai Olha, morar na é desse floresta. jeito que eu tô achando que o homem, na verdade, é o contrário. A gente tava falando aqui, agora não foi o macaco que se transformou num homem. Então, O homem tá se transformando num macaco, Pois quer viver é. na floresta, quer... A gente tá no processo inverso. É o desevolucionismo. E olhando, né, para essa falta de sanidade mental nas pessoas, é incrível, né? Você pega aí, eu acho que o brasileiro é muito engraçado, né? Eu tenho até medo de sair numa nova pandemia, eu vou ficar sem papel higiênico em casa. Porque assim, você pega o pessoal dos Estados Unidos e tal, vai vir um desastre natural, os caras estão no mercado comprando comida pronta, comida enlatada, o brasileiro está no mercado brigando com papel higiênico. Então não é à toa, né, que quando acontece uma notícia de uma guerra, alguma coisa assim, a primeira coisa que eles fazem é pensar em algo, gente, que não é essencial. E o Thiago estava falando, né, não é essencial, você vai pegar papel higiênico para limpar a boca. Ô, gente! Como o Gabriel falou, Vamos assim, falar. é histeria, não é uma, É. assim, é uma preocupação aguda, mas é uma preocupação meio louca. Eu não tenho... É o problema do tal do país tropical, né? Sim! Tanto que assim, se você for pegar países europeus que são países mais frios, etc., as pessoas não têm tanta histeria como brasileiros têm. É abençoado por Deus, hein? Porque- Digo isso daí, na música fala Sim. isso, mas olha... Até se for assim, militarmente falando, a inferioridade que a gente tem em relação a vários aspectos é Tranquilo, cara, A tranquilo. gente é o país que tem o espírito do Timão e Pumba. Então, assim, acho isso muito interessante, a gente tratar disso e como a gente pode passar para as pessoas um mínimo de sanidade mental quando a gente escuta uma... Gente, eu realmente, né, quando uma pessoa fala isso pra mim, eu falo assim, você tá de brincadeira, né? Você quer... Não tem problema nenhum, gente, armazenar alimento. Enfim, eu não vou ficar armazenando porque eu moro num apartamento. Na época da inflação, o pessoal fazia isso. Armazena, guarda. Coloca o dinheiro no Mas- colchão. Mas ó, o que já mostra a falta de visão do brasileiro, né? A histeria do brasileiro. Pô, se eu consigo comprar um monte de alimento, tá dando inflação, eu vou lotar minha casa de alimento. E dali um mês eu vou vender e fazer lucro com aquilo. Você entendeu? A mentalidade brasileira eu vou estocar porque vai acabar. Entendeu? Vou comer tudo. A oportunidade. É esse medo em excesso, né? E eu percebo isso, esse medo em excesso. Vai comer tudo. Esse medo em excesso que a gente tem, né? Do fim de algo acabar e a gente ficar sem nada, né? Isso é interessante porque, voltando, né? Que o Murilo estava falando, que vocês meninos estavam falando, gente, se a gente não tem uma estrutura, né? Para entender as escrituras de Deus, o que Deus deixou pra gente, né? A gente fica meio paranoico com essas coisas. A gente sempre acha que tá tendo algo contra nós, que vai vir. Inclusive tem vídeos na internet de pessoas sumindo, né? Não sei se vocês já viram por aí, mas as pessoas somem do nada e some criança no ônibus. Claro que deve ser tudo montagem isso aí, né? Óbvio. Mas é interessante que eu vejo pessoas de boa índole, não são pessoas ruins, que ficam com medo, agora estão com medo que as crianças vão sumir, mas é um medo constante que está vindo nas pessoas, né? Um medo constante de um fim de algo acontecer e que se vai vir um alienígena e abduzir, levar para outro planeta e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então assim, qual o recado que vocês deixam para essas pessoas, gente? Para que se construa uma sanidade mental, não ficar preocupado com essas coisas. Se acontecer, foi abduzido, faz Eu acho que amizade. você responde em uma frase. Bom, diga aí. Não, pode falar. Eu acho que é o olhar para a realidade. É isso, olhar para a realidade, olhar para os fatos, né? Porque muitas vezes as coisas não são do tamanho que elas parecem ser, né? Se você olha aquilo e pensa, puxa, com quais critérios eu consigo enxergar que isso é uma verdade?
às vezes não vai ter. É só ela respirar fundo e falar assim, puxa, é isso, né? E você, Felipe, o que você tem que falar das pessoas? O que Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã tem suas preocupações próprias. Ou a cada dia basta o seu mal. Né? Assim, isso serve tanto para o nosso dia mesmo, assim, tipo, de hoje para amanhã, quanto para o fim dos tempos. Não vos preocupeis. Jesus é muito claro, né? Qual a diferença do dia de hoje pro dia do fim do tempo? Se você está vivendo mal hoje Sim, e exatamente. o fim do tempo vier, a foice vai vir de qualquer E assim, jeito. Jesus não fala como se, eu gostaria que vocês não se preocupassem. Ele fala, não vos preocupeis. É uma afirmação. É uma ordem. Perfeito. É um desejo, é um mandamento. Não vos preocupeis. Comando. Não é para se preocupar. E você, Gabriel? Olha, eu acho que tem dois pontos que a gente, né, estão no meio de pessoas católicas, a gente fala isso todos os dias, reza mais de uma vez, que são os momentos mais importantes da nossa vida, que é agora e na hora da nossa morte. Então só tem dois momentos que importam na nossa vida, é o agora e o momento que eu for morrer. Que pode ser agora. Vai coincidir, uma hora vai coincidir. O ponto de reflexão que eu acho que a gente tem que fazer é: faz sentido o que eu estou fazendo agora? Sim. Porque se faz sentido aquilo que eu estou fazendo, pouco importa se for morrer ou não. Porque eu Exatamente. estou fazendo aquilo que era para eu estar fazendo, do modo que... Se cair a bomba aqui, beleza, eu tô feliz, porque tá bom. O nosso bunker é Cristo. Isso é verdade. Então, assim, a pessoa que sabe o que está fazendo, né, que tem essa consciência, é uma vida consciente, né? Eu sei o que eu estou fazendo, não estou vivendo desesperado, buscando coisas futuras, não, eu sei o que eu estou fazendo hoje, eu sei quais são as... Por mais que eu tenha metas, mas eu sei que eu estou vivendo hoje. A pessoa que vive hoje, ela não teme amanhã. Porque pouco importa se amanhã vai vir ou não. Então, eu acho que é essa tranquilidade, né? De saber que, tipo, se você está fazendo o que era para você estar fazendo, beleza. Então, eu dou catequese, né? Eu dou bastante exemplo para as crianças, né? Que uma vez, tem uma história, não sei se é real ou não essa história, que Dom Bosco, ele vai conversar ali com três meninos, e dentre os meninos tem São Domingos Sábio, né? Ele pergunta assim, se vocês soubessem que vocês iam morrer daqui uma hora, o que vocês iam fazer? A menina falou, eu vou lá me confessar, que faz um tempo que eu não me confesso. Aí o outro, vou lá na capela, porque daí eu fico rezando, esperando a morte. Aí ele perguntou, e você, Domingos? Vou continuar brincando aqui. Continuar brincando. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, estava consciente do que ele estava fazendo. Eu ouvi essa história como se fosse São Luís Gonzaga no seminário, mas eu não sei. agora. Eu também não sei dizer a origem, mas eu já Pesquisem. eu escutei essa história e assim, me pareceu muito coerente. Sim. Porque eu acho que realmente o que o santo faria, ele continuaria a fazer exatamente a coisa que ele estava fazendo. Tem aquela história também da bomba, não sei se foi Nagasaki ou Hiroshima, que tinha lá acho que uns franciscanos. Jesuítas, né? Não lembro agora de que ordem que era. Eles estavam rezando o rosário, a bomba caiu. Eram jesuítas. Eles estavam rezando o rosário. Jesuítas, né? E não aconteceu nada com eles. Gente, fica a dica. Você vê no mapa, Alguém por da- cima, eles mostram depois que o lugar que Não foi da ordem era o dos convento, Talvez, o talvez. lugar que era o convento ali, ficou intacto. Uma foto do satélite, né? E em volta tava tudo destruído. E assim, a gente fala de exemplos altos assim, mas mesmo pessoas não católicas, pessoas fora do âmbito estritamente espiritual, eu tenho um vídeo, uma gravação por áudio dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, acho que é na Catedral de Pisa, se eu não me engano, cantando o hino nacional na guerra, e dá para ouvir as bombas caindo. Então assim, eles estavam lá, os soldados, que na média não eram pessoas muito elevadas talvez, mas eles estavam ali para lutar, para cantar o hino, e as bombas estavam caindo. Assim, se caísse lá, eles iam estar cantando o hino nacional. Muito bom. Então assim, isso é pro âmbito civil, imagina pro âmbito espiritual. Sim. Se os civis estão assim, por que os soldados de Cristo não estão? Sim, se os soldados do mundo estão assim, por que os soldados de Cristo não estão? E você, Murilinho? Primeiro para de loucura. Mas assim, tem a visão de mundo formada, né? Eu acho que esse é o ponto. Hoje em dia, as pessoas não têm visão de mundo. Elas não sabem nem nomear as coisas, não sabem como uma coisa se conecta com outra. Né? Então, assim, é lógico que vai ficar ansioso, é lógico que a informação vai desestabilizar a pessoa. A pessoa não sabe esse mundo real como é que ele funciona. Ela não sabe, eu não estou falando de coisa científica, estou falando assim, não sabe como é que funciona o comportamento, é só ver. Qual que é um dos grandes desafios que tem hoje em dia na geração atual, no mercado de trabalho? Não sabe conversar. Não sabe conversar. Coisa básica, como é que o cara vai saber de fim de mundo
Você não sabe nem conversar com uma coisa que uma criança de 4, 5, 6 anos aprende. Você tá entendendo? Então a gente na verdade, tá com um monte de criança exposta a assunto de adulto. Esse que é o problema. Entendeu? É o fim do mundo mesmo. E assim, e um outro ponto também é que além de você buscar ter uma visão de mundo, seja humilde. Né? Se você é incompetente, incapaz de digerir certos tipos de informação, para de consumir. Mas essa neura moderna que você tem que saber tudo, tá informado. E aceite que você... É igual a guerra. Você vai fazer alguma coisa? Você sabe atirar? Você vai pegar arma? Você tá entrando no avião da Força Aérea Brasileira? Você vai ligar pra alguém lá pra salvar a vida? Você vai fazer uma articulação política pra alguma coisa? Não. Então pra que você tá assistindo essa porcaria? Tá entendendo? O que interessa na sua vida é o que tá acontecendo no avião. Curiosidade. O que interessa na tua vida é se subir a gasolina no posto. Aí beleza. Aí você reclama, pronto. Mas tipo assim, a guerra em si que está acontecendo agora, você não tem capacidade de articular nada para isso. Nem de analisar a situação. Aí você assiste aquilo ali, igual assistiu da Atena, né? Assiste todo dia desgraça, começa a entrar em pânico. Se você não tem capacidade de gerir essa informação, oculte ela de você mesmo. Né? Um dos maiores problemas que tem hoje em dia nessas neuras todas é informação de adulto para psicologia de criança. E aqui eu não estou falando da criança em si, eu estou dizendo que os adultos não têm maturidade intelectual, não têm maturidade mental para gerir informação, então seja humilde e se afasta disso. É isso, a gente junta com o tema do primeiro programa, né? Sim, sim. Fica só consumindo essas coisas, Sim, informação. Gente, fantástico, eu tô amando fazer podcast, não sei vocês, mas eu tô gostando bastante. Agradeço também a quem tá nos assistindo, quem tá mandando perguntas, comentários pra gente também, agradeço aos meninos mais uma vez. E nós vamos continuar, né, com esses questionamentos, essas respostas, essas perguntas sem fim, porque a gente precisa falar de alguns temas. É o ciclo sem fim. A gente precisa falar sobre algumas coisas e às vezes a gente não tem coragem de falar sobre isso, ou a gente não tem tempo para conversar sobre essas coisas. E para encerrar mais esse podcast, deixa aí, entra no nosso site, o Instituto... Não é Instituto. Olha lá. O site é casadafelicidade.org. Isso, lá também tem os profissionais que estão no Instituto, que são terapeutas e tudo, qualquer coisa que vocês precisarem. E eu deixo aqui a última pergunta, não ofensiva para vocês. Levantar a mão nessa mesa aqui, e agora, hein? Quem é que acredita que os dinossauros existiram? Levanta a mão quem acredita que os dinossauros... Ninguém, gente. Olha lá, os bracinhos curtos. Vou dizer, hein? Nós vamos fazer esse tema. Vixe. Porque... Ó, você vai acabar, vai ser tem duas coisas. Primeiro, pode ser que existiu, mas não da maneira como é colocado. Segundo ponto, será que Deus ia criar animais todos parecidos com a mesma cor, verde escuro? Vendo que eu vou... Porque eu vou num zoológico, eu vou num... Deixa essa meditação para todos vocês. Eu vou em qualquer lugar, Deus criou animais tão belos, cada um com uma característica diferente. Mas Ele criou um único grupo de dinossauros. São os queridinhos, Mas aí é aquela coisa interessante, né? O pessoal está se matando até hoje. Eu lembro quando em ciência da computação a gente aprendeu algoritmo de inteligência artificial e o grande drama era entender como é que a abelha fazia para passar por todas as flores e voltar para a colmeia, o pólen que ela coletou, de forma otimizada. Ninguém sabia explicar como é que uma abelha, qual o sistema que ela usava para ter um Google Maps que ela encontrava o caminho mais curto, mais eficiente, mais rápido, e ela sempre fazia isso. Né? Então, quer dizer, isso é estudado, assim, não era uma resposta que assim, tem certa dada assim, sem acréscimos nenhum. Então, assim, e a abelha a gente está vendo hoje em dia. Né? Aí vem aquela questão da ciência moderna. A gente não está conseguindo nem entender a abelha que está esfregando na nossa cara o trabalho dela, milhares de abelhas por dia trabalhando. Aí a gente quer dizer a cor do dinossauro sendo que... Os hábitos, onde vive, onde mora, o que come, sendo que, no melhor cenário, a gente só botou a mão em alguns ossos. Né? Fantástico, gente. Maravilha. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Até a próxima.